Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para finalizar, né, o conteúdo referente à disciplina de eletricidade e de circuitos elétricos. O nosso último tópico é sobre transformação de fontes, certo? O meu nome é Bruno Xavier. Para quem quiser entrar em contato, tem um e-mail aqui no slide, certo? A gente está dando continuidade à disciplina que é do curso superior em tecnologia em energias renováveis do nosso IFRN campus João Câmara. Então, meus queridos alunos, a gente vai fazer novamente aqui uma contextualização com as aulas anteriores, falar sobre a nossa referência bibliográfica, sempre localizando esse assunto no nosso livro de referência, certo? Falar dos objetivos inerentes ao tópico a ser abordado nessa videoaula, fazer uma breve introdução sobre transformação de fontes, e fazer alguns exemplos sobre transformação de fontes, certo? Essa é a nossa última, última videoaula, então a gente também vai continuar aplicando o tópico 8 de análise de potência em circuito CA enquanto estiver fazendo transformação de fontes. De novo, é importante a gente contextualizar aqui e relembrar tudo que a gente viu no nosso curso, para que fique bastante claro os nossos objetivos e como a gente chegou até eles, certo? Então, aqui nesses 4 primeiros tópicos, a gente viu conceitos que foram essenciais para a gente começar a entender a análise de circuitos em corrente alternada e, de toda forma, em circuitos de corrente contínua. No tópico 7, a gente aprendeu a fazer o equivalente de Thevenin e também o equivalente de Norton para circuitos. Isso nos ajuda a simplificar e fazer análise desses circuitos, principalmente quando a gente quer fazer análise de potência em circuitos alternados. Um dos tópicos principais aqui, um dos subtópicos desse tópico de análise de potência em CA é a correção do fator de potência. A gente quer fazer isso para que a gente tenha uma máxima eficiência, certo? É, na última aula a gente viu o método de superposição, certo? E esse método é um método que é complementar a esses outros que a gente viu anteriormente, ao método de análise nodal, ao método de análise por malhas e os teoremas de Thevenin e Norton. Certo? Nessa videoaula a gente vai fazer transformação de fontes. Ao analisar um circuito, vocês vão poder misturar esses métodos de acordo com a conveniência e experiência. À medida que vocês fazem mais exercícios, vocês conseguem perceber qual método é o mais adequado, certo? Para realizar a análise de um circuito, seja ele CC ou CA, e também fazer análise de potência, certo? Nesses circuitos. Sempre ao início das videoaulas, eu prefiro trazer para vocês qual é a referência bibliográfica utilizada aqui para a produção de conteúdo, certo? Então, a gente utiliza principalmente esse livro que está em tela de Fundamentos de Circuitos Elétricos, certo? Do autor Alexander. Mais especificamente, o tópico de hoje, ele está no capítulo 4, certo, pessoal? Ele faz parte dos teoremas de circuito.
para os objetivos específicos desse método de transformação de fontes, a gente tem aqui para essa videoaula, a gente tem a descrição desse método de transformação de fontes e a aplicação desse método em alguns problemas, certo? De forma a exemplificar para vocês e vocês também poderem realizar no nosso momento híbrido, certo? Que deve ser realizado antes do nosso momento síncrono. No nosso momento síncrono, a gente também vai aproveitar para utilizar esse método de transformação de fontes e continuar a relembrar o tópico 8, que foi o de análise de potência em CA, certo? É, e, e, e consolidar análise de potências em CA, certo? Dentre todos os métodos que a gente viu. Então, fazendo aqui algumas considerações, certo? Antes de a gente iniciar e explicar o método de transformação de fontes, a gente pode fazer algumas observações. Que assim como os métodos da superposição e os teoremas de Thevenin e Norton, o método da transformação de fontes requer a alteração da configuração original do circuito, certo? Então, o método ajuda a simplificar o circuito, assim como a gente faz na associação série-paralelo e também utilizando a transformação estrela-triângulo, seja de resistores, certo? No caso de circuitos puramente resistivos, ou de impedâncias, que é praticamente o mesmo procedimento, sendo que a gente tem que transformar os valores do capacitor em Faraday e do indutor em Henry para suas respectivas impedâncias em ohms, certo? Existem três técnicas em comum. Aliás, nessas três técnicas em comum, o conceito de equivalência, certo? Que para o caso de circuitos elétricos consistem em apresentar curvas características tensão corrente idênticas à do circuito original. Então, a gente vai se basear nesse princípio, certo?
para os teoremas de Thevenin e Norton e para o método da superposição, a gente também se baseou nesse princípio. Então, a gente vai ter um circuito mais simplificado e vai conseguir fazer análise, encontrar a variável desejada de acordo com o método de transformação de fontes. A transformação de fontes é o processo de substituir uma fonte de tensão Vs em série com o resistor R, certo? Por um circuito equivalente que se dá por essa configuração aqui. A gente substitui por uma fonte de corrente IS em paralelo com o resistor R, sempre observando aqui os terminais, certo, pessoal? Então aqui a gente tem dois circuitos que são equivalentes e a gente faz essa transformação utilizando a lei de Ohm, certo? Uma coisa importante também para quando a gente for fazer a transformação é observar a polaridade aqui dessa fonte de tensão, certo? Para quando for fazer a transformação no seu modelo equivalente, certo? Deixando nesse caso o sentido da corrente para cima, caso a polarização seja essa, positiva, negativa embaixo. Então, outra questão importante é que o resistor precisa ser diferente de zero para a gente poder aplicar a lei de Ohm, certo? Então, a gente pode fazer a comutação, né, e de um circuito para o outro e vice-versa. E digamos que a gente queira sair desse modelo aqui que tem uma fonte de tensão em série com resistor para o modelo da fonte de corrente em paralelo com o resistor. Como é que a gente vai encontrar o valor dessa fonte de corrente? A gente encontra pela relação estabelecida pela lei de Ohm, Vs sobre R, certo? Se fosse o contrário, se a gente tivesse um circuito na configuração de uma fonte de corrente em paralelo com o resistor e quisesse ir para um circuito que tem uma fonte de tensão em série com o resistor, como é que a gente encontraria o valor dessa fonte de tensão? A gente também utilizaria a lei de Ohm. Vs é igual a IS vezes R, certo? Então, pessoal, é bastante simples esse procedimento. E aí vocês podem lembrar do modelo de Thevenin, certo? Que é do modelo simplificado para o circuito que a gente encontrava, e também do modelo de Norton. A gente pode fazer a conversão de um modelo para outro apenas utilizando essa técnica de transformação de fontes. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o exemplo de um circuito puramente resistivo, mas para caso ele seja um circuito CA, o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar para o modelo fasorial e vai poder realizar essa mesma técnica. Então vamos a um exemplo. Nesse exemplo aqui, ele está pedindo para a gente usar a técnica de transformação de fontes para a gente achar o valor V0, certo? Professor, poderia ser outro? Poderia. Aqui a gente poderia também ter utilizado o método da superposição. Aqui a gente tem duas fontes independentes. De cara dá para observar que se a gente for utilizar o método da superposição, a cada passo que a gente for realizar em relação a cada uma das fontes, a gente já consegue observar que os circuitos serão bem mais simples e vai nos restar somar o valor das variáveis encontradas para cada etapa para achar o valor de V0, certo? Mas nesse caso ele pede especificamente para a gente utilizar o método de transformação de fontes. Então vamos lá. Primeiro, transformamos as fontes de tensão, certo? Essa aqui, que a gente vê que está naquela configuração, ela está em série com o resistor. E a gente também vai transformar aqui essa parte no qual a gente vê que tem uma fonte de corrente em paralelo com um resistor,
certo? Lembrando que a gente quer achar o valor da tensão aqui sobre esse resistor de 8 ohms. Então, aqui a gente tem um resultado após a transformação, certo? No primeiro momento a gente transformou isso aqui, a gente tem a fonte de corrente em paralelo com o resistor, então a gente vai ter uma fonte de tensão em paralelo com o resistor, certo? Observe que a gente mantém aqui os terminais, certo? Qual a relação do valor dessa fonte de tensão com o valor dessa fonte de corrente e desse resistor? A gente sabe que tensão é igual a RI, certo? Então 3 vezes 4, 12. A gente manteve aqui o valor do resistor, certo? E aqui a gente vai analisar, vai observar essa parte aqui da transformação de fontes nesse circuito. Nesse caso, ó, a gente vai ter uma fonte de tensão em série com o resistor, a gente vai transformar em uma fonte de corrente em paralelo com o valor desse mesmo resistor. E qual o valor dessa fonte de corrente quando a gente analisa o valor dessa fonte de tensão e desse resistor? A gente vai olhar para a lei de Ohm, que diz que corrente é igual a tensão sobre, sobre resistência. Então a gente vai ter 12 dividido por 3, 4 amperes, certo? Importante observar aqui as polarizações, ó. Aqui o sentido da fonte de corrente é para baixo. Então a gente tem uma polarização negativa positiva, de cima para baixo, certo? Aqui, ó, já está o contrário, é negativo, positivo, sentido para cima. Então aqui o sentido da corrente também é para cima. Utilizando aquele circuito anterior, vamos continuar utilizando apenas a técnica de transformação de fontes. A gente poderia utilizar alguma das técnicas anteriores, poderia sim, mas o foco agora é que a gente aprenda essa técnica, certo? Depois vocês vão ficar mais à vontade para analisar o circuito, observar o circuito e ver qual a melhor técnica a ser utilizada, que vocês fiquem mais à vontade e, e podem misturar as técnicas, certo? E esse aprendizado, pessoal, vem com a resolução de vários exercícios, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui o circuito que a gente quer transformar as fontes, certo? Primeiro, a gente faz uma associação em série desses resistores aqui de 4 e 2. Então a gente fica aqui com a situação em que a gente quer transformar de fonte de tensão para fonte de corrente, conforme a gente observa aqui. Essa fonte aqui a gente não vai fazer a transformação, certo? Então a gente faz uma associação em série desses dois resistores de 4 e 2, que dá 6, certo? Que é esse aqui, certo? Que a gente tem eles em série, agora a gente tem aqui em paralelo. E depois a gente faz a transformação da fonte de tensão de 12 volts, certo? Então a gente chega aqui nessa configuração de uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Qual o valor dessa fonte de corrente? Tem um valor de 12 dividido por 6, 2 amperes, certo? E o sentido para baixo em acordo com a polaridade aqui da fonte de tensão, pessoal, certo? Então, a gente já está chegando aqui no circuito que vai estar mais fácil de a gente encontrar o valor aqui de V0. Aqui é o circuito que a gente obteve no passo anterior, certo? O circuito que a gente vai obter depois de realizar algumas alterações nele. Primeiro a gente faz a associação dos resistores de 6 e 3 que estão em paralelo, certo?
o valor dos resistores de 6 e 3 em paralelo dá 2, certo? A gente tem 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 6 mais 3, que é 9, dá 2. Então aqui a gente já tem um circuito mais simplificado, certo? Em relação a esses dois resistores. Observem que, professor, porque também, se 8 está em paralelo, por que você não mexeu nele? A gente não mexeu nele, pessoal, até poderia ter mexido, já que é, a, a gente quer encontrar o valor da tensão e nesse caso, quando a gente tem ramos em paralelo, os ramos têm a mesma tensão. Então a gente poderia até ter feito, mas o que é que a gente prefere assim? O que é que a gente aconselha a vocês? A variável não está aqui sobre esse resistor, então não vamos mexer nele para ficar mais evidente e para que não tenha nenhum erro quando se for realizar essa transformação, certo? E aqui a gente obteve essa fonte de corrente de 2 amperes, certo? Que não foi por transformação, eles estão em paralelo, a gente pode somar o valor dessas duas fontes de corrente, dá 2, certo? Observando o sentido da fonte de corrente que tem maior valor, então dá 2. Então a gente obteve esse circuito que está bastante simplificado. Qual é a configuração aqui desse circuito? É um divisor de tensão? É um divisor de corrente? É, Nesse caso, a gente vai primeiro usar o divisor de corrente para obter I, certo? E depois achar I0. Então, I vai ser igual a 2 dividido por 2 mais 8 vezes a corrente de entrada, que é igual a 0,4. Logo, V0, que é igual a RI, vai ser 8 vezes 0,4, que é igual a 3,2. Certo, pessoal? Ou a gente poderia fazer uma associação em paralelo entre os resistores de 8 e 2, certo? Para a chave 0. A gente tem que esses dois resistores aqui em paralelo, vezes a corrente, também vai dar, a gente também vai achar um valor de 3,2 volts. Então, pessoal, de forma muito similar, a gente também tem que a transformação de fontes também se aplica a fontes dependentes, certo? E desde que a gente trate adequadamente a variável dependente. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado nessa situação. E a gente também tem as mesmas características aqui para a transformação de fontes dependentes entre o formato de fonte de tensão em série com resistor para a fonte de corrente em paralelo com o resistor e vice-versa, certo? É importante observar as polaridades quando a gente for realizar a transformação, certo? E utilizar a lei de Ohm de forma adequada para caso seja um circuito CA, encontrar as impedâncias, certo? Para os elementos passivos e fazer a transformação para o domínio de fasores dos valores de fonte de tensão e fonte de corrente, certo? Vamos aqui então para o exemplo 2 que tem uma situação em que se enquadre nessa última parte de transformação de fontes, sendo que dependentes, certo? Então, temos aqui um exemplo 2, no qual ele pede para a gente determinar o valor de Vx nesse circuito usando transformação de fontes. Vx é o valor da tensão aqui sobre esse resistor, certo, pessoal? Observem que aqui a gente tem uma fonte dependente de corrente, certo? Sendo que ela depende de um valor de tensão. E esse valor de tensão coincide justamente com o valor que a gente quer encontrar. Então, essa fonte dependente de corrente, ela é controlada por tensão, certo? Então, vamos lá.
primeiro, a gente quer transformar a fonte de corrente dependente, certo? Bem como as fontes de tensão independentes de 6 volts. Então, a gente quer transformar essa essa parte aqui, que tem uma fonte de tensão em série com resistor de 2, e a gente quer transformar essa fonte de corrente que está em paralelo com o resistor. Observe que a gente quer achar esse valor de Vx e, portanto, a gente está deixando ele preservado aqui. A gente não quer mexer aqui nos seus terminais, para que não tenha nenhuma confusão. Então, aqui, primeiro a gente transforma essa fonte de tensão em uma fonte de corrente, certo? Preserva aqui o valor do resistor, sendo que anteriormente ele estava em série, agora ele está em paralelo. E como é que a gente acha o valor dessa fonte de corrente? Lei de Ohm, certo? Corrente é igual a tensão sobre resistor 6 dividido por 2, 3. Observamos aqui o sentido da fonte de corrente, certo? Certinho com a polarização da fonte de tensão que tinha anteriormente. Então, vamos analisar agora essa situação aqui, no qual a gente tem uma fonte de corrente dependente, certo? E um resistor em paralelo. Agora, a gente vai ter um resistor em série com a fonte de tensão dependente. E aí, como é que a gente acha o valor dessa fonte de tensão dependente? A gente tem que tensão é igual a RI. Então, o valor dessa fonte de tensão dependente vai ser 4 vezes 0,25 Vx, que dá Vx, certo, pessoal? Observem que a gente, quando foi fazer a transformação aqui, a gente observou os terminais e colocou a transformação no seu lugar certo, certo? Esse ramo aqui da fonte estava entre esse ponto e permaneceu também quando a gente fez a transformação. Isso é bastante importante. Então vamos lá, vamos continuar, certo? E agora, os dois resistores que estão em paralelo, certo? Eles vão ser associados. Aí a gente até fala, professor, mas você disse para não mexer lá no resistor da outra vez. Mas a gente até deu um contra-exemplo, deixando como uma segunda opção. No final da resolução da questão, a gente viu que, como eles estão em paralelos, a tensão sobre os dois é Vx, então a gente não está perdendo a variável que a gente quer encontrar. É ruim quando vocês realizam alguma transformação e aí aquela variável que a gente quer encontrar é meio que perdida ali no caminho, certo? Então, o valor desses dois resistores em paralelo é 1, certo? Aqui a gente tem uma fonte de corrente e nesse caso a gente vai fazer a transformação também dessa fonte de corrente para uma fonte de tensão, certo? Então, esses dois que tem valor 1 ficou em série aqui, certo? E qual vai ser o valor da fonte de tensão? Vai ser 3 vezes 1. 3 vezes 1, certo? A gente observou aqui os terminais. Entre esses terminais que está o valor Vx. É sempre importante a gente deixar claro a cada transformação onde está a nossa variável de interesse, certo? Porque é ela que a gente quer encontrar. Então, fizemos aqui é, o que foi descrito para esse passo, certo? Então, a gente tem esse circuito, a gente quer determinar Vx usando transformação de fonte. Nesse caso aqui, a gente vai aplicar a LKT ao laço, certo? Então, a gente vai ter
A gente convencionou nesse caso aqui que um ganho de tensão vai ter sinal negativo e que que as quedas de tensão nos resistores vai ter vão ser valores positivos, certo? Então a gente tem aqui menos 3 aqui mais 5i, certo? Nesse caso aqui, mais Vx, porque é uma queda, certo? A gente convencionou que a queda de tensão vai ser positiva. Então, mais Vx, certo? Mais 18, igual a zero. Lembrando que a segunda lei de Kirchhoff diz que a soma de todas as tensões em um percurso fechado é zero. É, então, aplicando a lei das malhas ao laço, contendo apenas a fonte de tensão de 3 volts, certo? O resistor de 1 e Vx. A gente está aplicando aqui nesse, a gente está aplicando aqui nesse segundo momento a lei das malhas apenas ao laço contendo a fonte de tensão de 3 volts, o resistor de 1 e Vx. E aí a gente tem menos 3 mais 1i mais Vx igual a zero. Lembrando que as quedas de tensão, certo? A gente convencionou com sinais positivos e que o ganho de tensão a gente convencionou com sinal negativo. Poderia ter sido feito o contrário, professor? Poderia. A gente está fazendo isso só por uma questão que vai simplificar aqui os nossos cálculos. Então, isolando Vx aqui, a gente tem que Vx vai ser igual a 3 menos I. Depois, a gente vai substituir, certo? 2 em 1, certo? Substituindo 2 em 1, a gente acha essa equação aqui, certo? A gente já tinha somado aqui 18 menos 3 anteriormente, que dá 15, certo? Mais 5i. E aqui a gente tem 3 menos i substituindo aqui o valor de Vx, certo? E aí a gente encontra menos 4,5 amperes para o valor de i. Logo, a gente consegue encontrar, substituindo aqui 3 em 2, que Vx é igual a 7,5 volts. Chegamos aqui na nossa última videoaula, certo? Nós planejamos aqui a disciplina em 10 tópicos. Tiveram alguns tópicos que a gente precisou dividir em 2 vídeos, ou 3 vídeos ainda, que foi o de resistores, capacitores e indutores, certo? Para ficar mais didático para vocês. Eu espero que tenha tudo dado certo. É, foi um aprendizado bastante grande aqui, porque a gente teve que aprender a gravar aula, colocar exercício, filmar, é, editar o áudio, por vezes teve que refazer o vídeo porque apareceu algum áudio que não deveria. Então, se tiver algum errinho, me perdoem, certo? É, então, eu espero que vocês tenham o melhor aproveitamento possível, certo? E nos encontramos no nosso último momento síncrono, lá pelo Microsoft Teams. Então, até lá, abraço.